Então, da apostila é a página 181. Aquela está sobrando, servo de Deus, ou não? É de alguém, né? Mas você tem outra aí, não? Tem duas? Ah, em caderno, tá bom. É que para compartilhar com os irmãos ali, não sei se tem aí? Coisa boa, obrigado. Isso, varão, vai no companheirismo. Se quiser até chegar mais perto, vamos aqui fazer um ato. Aí, aleluia. Página 181. 181. O livro de Deuteronômio. Como eu estou sem apostila, eu vou direto no livro, tá bom? Mas aí vocês, aquilo que vocês leram, inclusive, e queiram que eu explique em algum ponto aí, vocês fiquem à vontade e a gente vai fazendo aquilo que na verdade eu estava fazendo quase todas essas aulas, né? Pegando o livro e aí dando tendo aquela abordagem panorâmica e dividindo lá em alguns trechos os livros, né? Nós fizemos isso mais em Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio eu trabalhei um pouquinho mais na questão conceitual e explorando mais alguns temas dentro de Gênesis, porque Gênesis de fato ele abrange um período muito maior, né, do que os outros 4 livros. E aí por isso então que a gente vai fazendo isso. Deuteronômio é a mesma coisa, tá bom? A não ser que alguém já queira começar com alguma pergunta, porque na semana pegou a apostila, leu, estudou, viu as referências, fez as anotações, fez uma pesquisa breve no Google e aí falou, vou levar isso aqui para o professor. Já na primeira fala dele, quando ele me der a oportunidade, sou eu. Eis aí a oportunidade, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Não tem, tá bom. Então vamos lá, meus queridos, vamos começar pelo título do livro, tá bom? Deuteronômio, que significa segunda lei, né? Não, na verdade, não é que é outra lei, é a repetição daquelas leis que foram escritas e entregues a Moisés lá no Êxodo. Mas aqui é uma outra geração. Lembram da questão que eu falei para vocês lá em Números, ou seja, o livro passado, que de toda... Ou não falei? Se eu não falei também vocês falam, não falei. Aí não tem como exigir, né? Um negócio que na minha cabeça, abordando o livro, eu acho que eu falei dessas coisas, mas pode ser que eu mesmo não abordei. Eu vou começar então já falando, tá? Números, no capítulo de número 13, só retrocedendo um livro para que a gente possa entender esse último livro. Números, no capítulo de número 13, Moisés, ele separa 12 homens, 12 príncipes, cada um representando uma tribo de Israel, e os envia à terra de Canaã para olhar essa terra, né? Espionar a terra, diz aí o título, que é os espiões, né? Os 0012 de Jeová. Então foram os 12 príncipes, os cabeças das tribos, e voltaram com uma fala desanimadora, 10. E os dois, Caleb e Josué, então, eles confirmaram assim a fé que eles tinham em Yahvé. Eu vou pegar o texto, tá? Números, se vocês quiserem abrir lá, a gente acompanha lá, só para dar essa recapitulação e a gente introduz aqui Deuteronômio. Mas a gente precisa entender, então, aí esses textos, né? E aí no capítulo 13 a gente percebe que eles desanimaram então o povo, só Josué e Caleb que disseram, não, Deus ele vai nos prosperar, ele vai nos abençoar, ele vai nos dar a terra prometida e tal. E aí a gente percebe lá no capítulo 14, no verso 34, aliás, desde o 33, né? Capítulo 14, capítulo seguinte de Números, verso 33 e 34, vem o juízo de Deus sobre esses incrédulos. Aliás, sobre toda a congregação, né? Porque eles influenciaram esses 10 irmãos líderes, os líderes. Nós vamos falar aqui sobre os líderes em Deuteronômio. A liderança é responsável ou pelo sucesso, biblicamente falando, da igreja, ou pelo fracasso da igreja, né? A liderança, os expositores, os pregadores, os pastores, obreiros, os crentes que têm um tempo entre aspas aí no evangelho, porque infelizmente tem muitas pessoas dentro de igrejas, mas não tem experiência de fato com Deus, né? Não são pessoas maduras e tal.
E essas pessoas, elas são fundamentais, elas são responsáveis de fato, como eu disse, pelo sucesso e pelo fracasso da igreja. É por isso que Deus cobrará muito mais, de uma forma muito mais dura, muito mais pesada, daqueles que foram dados mais recurso, oportunidade e responsabilidade. Tiago, no capítulo 3, ele vai dizendo o seguinte: olha, não queiram ser mestres, vocês, porque vão receber mais duro juízo. Não é? Então, porque a gente percebe que muitos irmãos, sem ter a noção da responsabilidade de uma função de liderança, de uma pessoa que forma opinião, de uma pessoa que é responsável sobre o outro. Por exemplo, os pais. Pai, mãe, é uma responsabilidade tão grande, amados, mas tão grande, que eu fiquei pensando ontem na minha igreja, onde teve um trabalho lá voltado para as crianças. Eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade que nós temos. Privilégio e responsabilidade, né? Privilégio de dar continuidade na nossa história, deixando aí filhos, e lógico, um legado para eles que seja um legado positivo, né? Uma herança, uma referência positiva. Por outro lado, a gente tem uma responsabilidade enorme, porque esses filhos não são nossos, são de Deus, foram-nos emprestados. Nenhum filho é nosso, amados, porque se fosse, a gente tinha direito de fazer dele o que quisesse. E a Bíblia diz que a gente tem que descobrir qual é a vontade de Deus para esse menino, para essa menina, encaminhá-los, dar recurso. É isso que a gente precisa fazer. Ou seja, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Flechas na mão do valente, a gente atira. Sabe onde Deus quer levar esse menino, a gente então encaminha esses meninos como uma flecha, um arqueiro, e aí tem que apontar para o alvo, dar recurso para que essas crianças venham ser aquilo que Deus quer que eles sejam, e não projetar as nossas frustrações, por exemplo, nas crianças. Porque eu não fui, meu filho vai ser. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado. O que eu não fui, meu filho vai ser. O que não sei o que, projeta nos filhos os seus desejos frustrados e quer fazer com que o filho seja aquilo que ele quer. Nós não temos esse direito, porque os filhos não são nossos. Se fosse, a gente faria o que a gente bem entenderia, mas são de Deus. Quando eu oro, acho que eu já falei isso para vocês, com meu filho, Mateus, mais velho, e eu oro assim, Senhor, abençoa o nosso filho, né? E ele ouve, ele tem que entender. Como Moisés não, eu vou falar de Moisés, não é Moisés, é o José, não do Egito, o José lá, o José e Maria, os pais de Jesus, e eu fico imaginando o José orando a Deus, Senhor, para onde eu vou agora com o nosso filho? Ele sabia que o filho não era dele, né? Sabia que era de Deus aquele menino, sabia que Deus tinha um propósito na vida daquele menino e não poderia fazer dele o que quisesse. Então, eu fico imaginando José. José, para mim, é o maior homem que teve na Bíblia, o maior. Teve alguns vultos, né, do Antigo Testamento e do Novo também, importantes, ou seja, referência. Moisés é um, Abraão é um, Moisés é um, Davi é outro. Então esses homens foram fantásticos. Deus, ele confiou as promessas a Abraão, confiou uma nação a Moisés, confiou um reino a Davi, mas confiou o seu filho a José. Quem vocês acham que desses é mais importante? Na ótica de Deus, José, se você entregar seu filho para qualquer um, as promessas para um, o reino para o outro e a nação para o outro, tranquilo. Agora, e o filho? Precisa ser bem superior a esses, né? Então, José, como o ministério de pai, não era pregador, não era profeta, não era sacerdote, não era professor de teologia, tá certo? Era pai. Tanto é que o que Deus, o que eu percebo na Bíblia, o que Deus mais gosta de se apresentar, não é como Criador, Senhor dos senhores, poderoso, Yahvé não sei das quantas, né? É pai. Jesus entendeu isso. Os religiosos nunca entenderam isso. Sempre coloca como Deus aquele que deve se curvar, e é verdade, não é que mentira isso, não é que não deva pensar assim, mas acima de todas essas relações, irmãos, o que Deus quer é que a gente o chame como Jesus o chamou, que foi uma novidade para as pessoas que ouviam Jesus orar, né? Então todos que oravam, os judeus religiosos e tal, os profetas, era Yahvé, o Senhor, o autossuficiente, o Criador. Agora quando Jesus começa, Pai nosso, nossa, isso aí foi uma revelação enorme. E quando ele chamava de Abba, Pai, aí pronto, porque o Abba é uma expressão de carinho, né? Painho, papai, paizinho, seria mais ou menos nesse sentido aí. Então o que acontece? A gente percebe que essa geração toda, todos esses 12 espias que era representando a liderança,
eles desanimaram o povo. Só teve dois, Josué e Caleb, que eles confiaram em Deus. E aí vem o juízo de Deus sobre toda a nação por ter aderido então aí à opinião e à disposição desses 10 líderes ruins. Verso 33, vocês estão acompanhando aí? Verso 33, capítulo 14 de Números. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, então eles ficaram lá 40 dias na terra e voltaram, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades de 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Amados, sabe quantos dias levaria do Egito, da travessia do Egito, de Cades Barneia até Canaã, que era lá onde eles atravessaram o Egito e Deus disse, vai para a terra prometida. Sabe quanto tempo levaria? 40 dias, 11 dias. Exato, onde está escrito isso aí, velho? Isso, o texto, bora lá para ajudar o povo. Quem leu Apostilas descobriu isso também. Tá vendo? Aprende bastante coisa só lendo. Não precisa nem do professor. Só não leia tanto assim, senão fica desempregado. Deuteronômio. Giovanni. Verso 2. 1 e 2. Quantos dias levaria, meu amado, essa jornada para que eles entrassem na terra prometida? Quantos dias levaria de peregrinação? Que eles chegam até aquele ponto, né, e enviam os espias. E aí param ali. A questão, mano, não é nem só essa apenas. É porque se eles tivessem fé naquilo que Deus tinha prometido para eles, eles iriam, era Deus que iria os conduzir, era Deus que conduziria. O que por causa, inclusive, da infidelidade, depois eu ver se eu acho o texto aqui, não é nem o próprio Antigo Testamento, deve ser lá em Hebreus, enquanto eu vou falando para vocês, vou tentar buscar na memória, tá? Que ao invés de eles estarem levando 11 dias para chegar na terra prometida e Deus dar essa terra como herança para eles, eles na verdade ficaram 40 anos no deserto, peregrinando, e toda aquela geração de quase 2 milhões de pessoas morreram ali e não entraram na terra prometida. Houve apenas 2 de toda aquela geração, que foi Josué e Caleb, apenas. Nem o Moisés entra, nem o próprio Moisés entra, amados. Olha só, se alguém lembrar do texto, me ajude aí, tá? Qualquer coisa aqui no... Opa, acho que eu já vou achar, quer ver? Hebreus, né? Hebreus, vai falar isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus, que é Hebreus, eu sei que é Hebreus. Capítulo 3 de Hebreus. Verso 15, 16, 17, 18 e 19. Hebreus capítulo 3, versículos de número 15 ao 19. Olha o que diz: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, ou seja, provocaram o próprio Deus, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Quer dizer, não todos, à exceção do Josué e do Caleb, mas o restante dos 2 milhões, todos esses não entraram. Verso 17: mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O motivo que fez aquele povo não entrar no deserto foi a incredulidade. Uma outra observação: esse povo, essa geração, em toda a história humana, experimentaram mais prodígios, milagres do que todo o resto da humanidade. A conclusão que eu chego é que milagre e ações extraordinárias de Deus não gera fé no coração de ninguém. Porque quem vive pautado nessas ações de Deus, nesses sinais de Deus, são pessoas que sempre vão precisar disso para caminhar. A palavra de Deus não bastará para essas pessoas que vivem baseado no se Deus não mostrar,
se Deus não falar, se Deus não agir, se eu não ver o sinal. Amados, isso, o milagre em si, extraordinário, não gera fé no coração do Senhor ninguém. Essa é a conclusão bíblica, não só nessa história, em todas as outras que a gente percebe. Porque milagre pelo milagre é só, na verdade, eu estou falando para a pessoa, no âmbito pessoal, né? É só uma questão de satisfação de ver algo extraordinário. Vou pegar outro exemplo, de Gideão. Gideão, ele está lá malhando trigo, tal, no lugar escondido. Aparece um anjo, disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu disse: como que o Senhor é comigo nessa situação? Não, vai nessa tua força, o Senhor vai livrar Israel a partir das tuas mãos, ou através das tuas mãos. Ah, quem sou eu? A minha tribo é a menor da casa do meu pai, eu sou a menor da minha tribo, aquela coisa toda, aquele lamento que a gente já conhece, né? Desde Moisés, né? Quem sou eu? Sou ninguém. Tem uns crentes assim, né? Ah, Senhor, eu não consigo, eu não posso, tal. Mas é de fato, a questão não é nossa. A questão é que Deus fará isso e está nos convidando. Então, de fato, não é. Mas nesses casos, é tudo desculpa esfarrapada de gente covarde que não quer assumir responsabilidade, não quer fazer as coisas. Aí coloca: eu não posso, aí Deus dá um jeito. Deus sempre vai dar um jeito. Tá bom, Moisés, você não pode? Você não quer ir como o meu profeta? Eu vou fazer um negócio melhor ainda. Você vai como Deus lá, tá? O profeta vai ser teu irmão. Piorou a situação, não argumenta com Deus que o negócio piora. E aí, o tal do Gideão, ele disse: tá bom. Aí mais pra frente, o que acontece? Ele disse: Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, eu vou fazer uma prova. Aí ele pega um velo de lã, né? Lembra dessa história? Velinho de lã, põe lá, diz assim: se o Senhor é comigo, quando amanhecer o dia, toda a graminha vai estar seca e o velo de lã encharcado. O que acontece no outro dia, irmãos? Ele levanta, pega o velo de lã, aí pega assim, enche uma taça do orvalho. Mas aquele que vive pautado em sinais, em provas de Deus, nunca basta. Aí o que ele faz? Bom, se o Senhor é comigo mesmo, faz o contrário então, Senhor. No outro dia, que a relva esteja molhada e o velo de lã seco. E aconteceu ou não aconteceu? E por que ele fez isso? Por um motivo. Porque ele não acreditou na palavra de Deus. Porque Deus não tinha dito através do anjo: o Senhor é contigo? Por que agora ele fala: se o Senhor é comigo? Então quer dizer, a palavra de Deus não basta. O que tem que ter? Sinais para um coração incrédulo. E para um coração incrédulo, sinais nunca bastam. Nunca vai bastar. Porque se a palavra empenhada de Deus não basta, não tem nada que Deus possa fazer para que essa pessoa acredite nele. É simples assim, amados. Então, cristãos que vivem com a sua vida apoiada em extraordinário, em milagres, em sonho, em revelação, em visão, em sinais de Deus, vai continuar a sua vida toda assim. E nunca vai amadurecer só apoiando-se apenas, deveria ser o suficiente, na palavra, naquilo que Deus disse. Então o que Deus disse está dito, eu não preciso provar a Deus no que Ele já disse. Não é simples assim? Então aqui a gente percebe que por causa da incredulidade, ou seja, esse povo vê um milagre diário, todo dia, não estou exagerando, 40 anos, 24 horas por dia, era milagre. Era codorniz vindo do céu, era água brotando da rocha, era nuvem de dia protegendo daquele calor insuportável, era nuvem à noite, mantendo a temperatura ambiente num deserto que despenca lá para não sei quantos abaixo de zero. Então assim, milagre diário, milagre extraordinário, coisa fantástica. E esse povo não entrou por causa da incredulidade. Ó, só observação. Então, 40 dias eles foram espiar. 11 dias eles chegariam lá. Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 2. 11 jornadas lá. Desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Aquilo que levaria 11 dias, durou 40 anos e mesmo assim eles não entraram na terra prometida. Então é com essa geração que nós vamos falar agora, ou que Deus vai falar através desse livro de Deuteronômio. Essa segunda geração, que os seus pais não entraram na terra prometida. Então a gente percebe aqui, amados, do capítulo 1 ao capítulo 4, já dividindo o livro no estudo, a gente vê os atos de Deus e a desobediência do povo. Então Deus está tratando aqui com uma geração que tem a oportunidade de não repetir os pecados dos seus pais. Essa geração que está entrando na terra prometida, não por causa da obediência, mas por causa
da promessa de Deus feita lá atrás a Abraão. Então este povo aqui não tinha mérito nenhum. Como em toda a história do Novo Testamento, nunca houve mérito nenhum. Eu acho que foi na aula passada que eu falei para vocês que os judeus não possuíram a terra prometida por causa da fidelidade deles, por causa da obediência deles aos mandamentos de Deus, e sim porque aquele povo que estava na terra prometida tinha pecado tanto, profanado tanto a terra, que Deus tinha que expulsá-los de lá. Então, na verdade, Israel estava possuindo aquela terra pela infidelidade do povo que lá não era digno de estar. E aí Deus, pela sua misericórdia, introduz Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê ao longo da história do Antigo Testamento os profetas, vez por outra, chamando Israel, porque Israel sempre ele teve o pensamento que assim, nós somos superiores. Deus nos escolheu. Nós somos melhores do que as nações. Os gentios não são todos impuros. Nenhum tem aliança com Deus. Esses incircuncisos, né? Ninguém merece o que a gente tem. E a gente tem o templo. A gente tem o nome de Deus. A gente tem a revelação de Deus. E vez por outra os profetas tinham que chamar esse povo e dizer assim: olha, vocês na verdade eram pagãos quando Deus chamou vocês. Vocês são desobedientes. Os pecados que vocês cometem, eu estou dando um resumo de toda a história aqui do Antigo Testamento. E a voz dos profetas é a mesma. Seja na boca do Jeremias, seja na boca do Ezequiel, do Daniel, de quem quer que seja. E aí, eles falavam assim: ó, vocês na verdade cometem pecados que nem as nações pagãs cometem. Vocês profanam o nome de Deus. Vocês dão mau testemunho. É porque Deus tem uma palavra empenhada e Ele jurou por si mesmo. Então os profetas vêm falando isso. Isso é lição para nós, amados. Que inclusive muitas vezes eu vejo alguns cristãos achando que são melhores do que os outros, que merecem alguma coisa, não é? E despreza até as outras pessoas. Para não falar de igreja contra igreja, né? Porque tem igreja que acha que é superior a outra denominação e etc. E crente superior ao outro e tal. Então isso sempre houve esse engano do pecado, essa soberba, né, no coração das pessoas, achando que sempre é melhor do que as outras. Que Deus escolheu ela porque ela tinha alguma coisa a mais. Né? Ah, Deus me salvou porque Deus sabia que ia fazer na minha vida e que ia me usar e que eu ia realizar isso e aquilo. Deus me escolheu porque Deus sabe que eu vou dar fruto. Deus me escolheu porque Deus sabe da minha fidelidade. Deus me escolheu porque não sei o que é nada, irmão. Deus, Ele realiza a sua obra, não é por causa de nós, é apesar de nós. Todos nós. O que a gente tem que fazer ao máximo para não atrapalhar o que Deus está fazendo na nossa e através da nossa vida, irmão. Porque o trabalho que Deus tem é para consertar tudo aquilo que a gente faz de errado. E se tem coisa que a gente sabe fazer direitinho, é coisa errada. Isso a gente faz direitinho. Uma perfeição impressionante. Errado, não é? Então assim, Deus estava muito bem obrigado no céu, não tinha falta de nada, de louvor, não tinha nada. Não precisava de oferta do Senhor ninguém, dízimo. Não precisava que ninguém fosse lá e ajudasse ele em alguma questão. Estava muito bem obrigado. Quando ele decide criar um ser chamado anjos, já começou a dor de cabeça. Uma rebelião no céu. Um tal lá de Lúcifer, o Satanás, causa toda aquela rebelião. Aí Deus precisa tomar uma providência. Aí Deus vai e cria quem? Os homens. A ideia é brilhante. Aí esses seres humaninhos, essas criaturas, vai lá e dá uma dor de cabeça enorme para Deus. Aí Deus chama esse povo, lá em Abraão. Abraão dá um trabalho enorme para Deus. Isaac, Jacó, todo mundo, irmão, um trabalho enorme, vocês não têm noção. Aí envia Jesus, aí Jesus vem, aí chama os 12. O que Jesus sofre com esses 12 camaradas, durante 3 anos e meio, tentando discipular eles, irmão. De noite, fala: não, Pedro, é assim, olha, André, é assim, Joãozinho, não, o espírito não é esse, você quer fulminar todo mundo, né? E não, vocês não sabem de que espírito vocês são, ou gente que não tem fé nenhuma, mas foi assim um trabalho enorme para Jesus. 3 anos e meio, Jesus no engajamento, 24 horas discipulando, irmãos, corrigindo, orando com esses camaradas, quer dizer, os que oravam, né, que o resto dormia. Então, até os que iam orar dormiam na oração. Era um negócio terrível assim. Aí, no final das contas, Jesus, ele é crucificado, um se mata,
9 abandona, 10 abandona, um fica lá mais ou menos assim. E Deus trabalha na vida desse. E ainda o outro fica enciumado porque Deus trabalhou na vida desse e disse: mas Senhor, tá bom, vai acontecer isso, mas e esse? Eu estou resumindo a história, nem estou dando texto bíblico, mas tudo isso aqui é bíblico, tá? 100% bíblico. E aí, irmão, é só para consolar os irmãos que querem fazer a obra de Deus e às vezes não tem resultado positivo, mas é isso aí a realidade, né? A realidade é essa. E aí o que acontece? Deus vem trabalhando na vida desse povo. Então aqui do capítulo 1 de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1 até o capítulo 4, final do capítulo 4, a ideia do texto é essa, que Deus está agindo, Deus vai mostrando isso na narrativa, na história, tá bom? Eu pedi para vocês lerem o livro, não? Não? Mas deveriam. Vocês devem sempre ler tudo aquilo que a gente vai estudar, tá? Não espere eu. O livro de Deuteronômio? É? Sim, pedi. Eu pedi. Várias vezes. Isso, então eu pedi. Bom, quem não leu, eu espero que vocês depois se interessem por ler, porque eu não tenho condição de versículo por versículo, capítulo está explicando, né? Então, é essa abordagem panorâmica que a gente chama. Então, os atos de Deus aqui, ou seja, Deus agindo, contando a história como fez. Esses 40 anos, dando comida, providenciando tudo quanto é recurso para que esse povo se mantesse vivo. Mesmo assim, com todos esses milagres, com toda a voz de Deus, com tudo que Deus fez, esse povo ainda foi incrédulo e não entrou na terra prometida. Surge então essa segunda geração, que é a ideia do segunda lei, ou a repetição das leis. Então Deus chama essa nova geração, Josué e Caleb é o único que está aqui daquela geração, e começa agora a instruir então esse povo. E aí é o que a gente chama de segunda lei, ou as leis de Deus, que vai do capítulo 5 até o capítulo 30, tá bom? A palavra-chave que tem nesses capítulos 5 ao 30 é lembrem-se. Lembrem-se. Lembrem-se do que Deus fez com vocês, tirando da terra do Egito. Lembrem-se que Deus sustentou vocês com o maná no deserto. Lembrem-se que não sei o que. Sempre chamando a memória. Amados, nós temos um culto hoje. É fácil de vocês descobrirem qual é agora, com essa dica. O único culto instituído e ordenado por Jesus. Facinho, não ficou? Ceia. É o único culto que Jesus disse: celebrem a ceia. O resto Ele não falou para fazer. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz quando a gente não tem uma ordem direta de Jesus. Como que a gente faz? Né? Então Jesus disse: celebre a ceia. Qual é o motivo de celebrar a ceia? Acho que a gente discutiu aqui em outra aula. Qual é o propósito maior de celebrar a ceia? Quando a gente se reúne assim para a ceia do Senhor, qual que é o propósito maior ali? Qual que deve ser a tônica, o assunto? A gente para ali para quê, amados? Para confessar pecado, para celebrar a vitória dos 30 dias sem pecado. Para que é? Para que a gente faz? Jesus disse: faça-se tudo isso em memória de mim. Então a ceia tem um motivo: lembrar do sacrifício de Cristo feito por nós. Porque a nossa memória é fraca, a nossa memória é curta, ainda se tratando de brasileiros, mais ainda. A gente tem essa fama, não é? O brasileiro não tem fama curta, né? Então a gente, ser humano, tem. Então a gente se esquece muito fácil daquilo que foi feito por nós. E aí, nesse esquecimento, o que entra? Ingratidão. Porque o povo começou a murmurar: o Senhor nos trouxe aqui, a gente vai morrer nesse deserto. A gente tinha lá no Egito, lá casa, pepino, melão, eita, só coisa boa. E vamos morrer aqui, esse maná desgraçado, que não tem gosto de nada. A gente não aguenta mais esse negócio não. Era melhor a gente estar lá no Egito. Como assim, irmão? Esqueceu já que era escravo lá? Esqueceu que vivia na escravidão? Quantos cristãos, amados, passando por dificuldade, já revela quem são? Ingratos, né? Aí vai lembrando do tempo de pecado, fazia as coisas erradas, tinha mais dinheiro, que fazia as coisas erradas e era mais fácil conquistar as coisas erradas, porque não é? Sinceramente, amado, se você quer fazer tudo assim como manda o figurino, Espírito Santo, como manda a lei de Deus, fazer as coisas como dentro da lei, tudo certinho, é muito mais difícil. Agora vai na gambiarra, vai nas coisas erradas, não é verdade? É. Faz as coisas assim, por baixo dos panos, é tudo muito mais fácil. Paga uma propina, dá um quebra para a CNH, vai na gambinete, faz as coisas erradas assim, cobrindo e não sendo claro, não sendo honesto, não sendo sincero, chega mais rápido.
e até às vezes vai mais longe, não é? Agora é o errado. Aí a gente precisa decidir quais são os nossos valores. Aí a gente precisa se lembrar do que Jesus disse. Mas para se lembrar o que Jesus disse, tem que ter lido. Não é não? Porque Jesus disse, aquele que eu vou enviar, ele vos fará lembrar de tudo que eu disse. Como se eu não estudei? Como se eu não li? Como se eu não conheço? Aí vem as leis aqui, um negócio muito interessante que tem no Deuteronômio, eu quero ler com vocês, amados, que é chamado as leis que foram dadas aos reis, né? Porque assim, desde esse tempo, Deus já sabia, é o capítulo 17 de Deuteronômio, o povo não tinha rei aqui, o povo só foi ter rei lá na época do Saul, né? Então, bem lá para frente. Mas Deus, já sabendo que esse povo um dia pediria um rei, ou seja, alguém humano para os governar, porque eles não queriam mais o governo de Deus sobre suas vidas. Olha só, quando o Samuel, porque até a época de Samuel foi o último juiz de Israel, então Deus ainda governava o povo de uma forma teocrática, era chamada teocracia. Era Deus que governava o povo através dos profetas, tá certo? Então, ou seja, palavra de Deus, boca de Deus falando com o povo, e o povo era governado assim. Aí o povo disse assim para o Samuel, disse assim, ó, a gente não quer você não, como o nosso líder aqui, como o nosso guia e tudo mais. Aí ele ficou triste, ele falou, Senhor, o povo está me rejeitando. Deus disse, não, Samuel, não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Eles não querem eu como governante e rei deles. Dá o que o povo quer, eles querem o quê? Um rei? Tá bom. Só que aí Samuel foi trazendo, ó, vocês vão ter um rei, né? Vocês querem um rei, porque eles pediram, como todas as nações. Então nós queremos ser igual ou iguais a todas as nações. Nós queremos um rei. Aí o Samuel disse, ó, esse rei vai fazer isso com vocês, vai fazer isso com vocês, vai fazer isso com vocês. Os filhos de vocês vão ser empregados, as filhas de vocês vão fazer isso. Eles vão oprimir vocês. Não, mas a gente quer isso. A gente quer do mesmo jeito. Quer? Então toma. Vocês querem, insistem, então tá aí o desejo de vocês. Lembra que toda oração que Deus ouve e atende, que não é a sua vontade, todas é para prejuízo da nossa alma. E a nossa preocupação na oração deve ser, Senhor, meu desejo é esse, meu desejo é esse. Senhor, eu queria me livrar de sufoco. Senhor, cura-me da enfermidade. Senhor, eu queria um emprego melhor, eu queria dinheiro, menos sufoco e tal. Não tem problema, expressa a sua vontade. Agora, no final, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. A tua. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E ela traz o que? Bênçãos, irmãos. Não bênção segundo a gente entende bênção. Porque segundo a gente entende bênção, é todo o livramento do sufoco. Né? É toda a escapada do perrengue, não é? Todo o livramento da dificuldade. Isso a gente não entende como bênção, só que na ótica de Deus, às vezes a bênção é totalmente o contrário. É a enfermidade, é o desemprego, é a angústia, é a tristeza, é a perda, é a morte. Na ótica de Deus é bem diferente da nossa, não é? Então aqui o povo pediu, Deus atendeu, mas o que aconteceu? Na história a gente vê só desgraça. Então eles rejeitaram. Então Deus sabia como deveria ser, o que esse povo ia pedir, como deveria ser. Então Deus deu leis, que está aqui no capítulo de número 17, verso 14, até o verso de número 20, Deuteronômio. Havia uma lei. Então, vai ter rei? Vai ter, tá bom. Foi o tal do Saul. Só que tinha umas leis para esse Saul. A eleição e os deveres de um rei é um título que tem na minha Bíblia. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja teus irmãos. Porém, não multiplicará, o rei no caso, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplique muito para si,
será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado, quer dizer, um escrito, né, disso aqui, desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue seus dias no reino, ele e seus filhos no meio de Israel. As leis de Deus aqui, teve um rei que ele explicitamente, os outros também, eles não observaram isso aqui, mas um que explicitamente fez tudo isso o contrário. Quem foi? Vocês lembram? Quem foi assim que multiplicou muito riqueza para si, fez o povo voltar ao Egito pelas alianças que ele fez política, teve muitas mulheres, lembram? Eu perguntei primeiro? O senhor perguntou, eu perguntei primeiro? O senhor está afirmando ou perguntando? Ah, então tá bom. É que você perguntou, Salomão? Tá bom. Isso, vai lá. Não, pelo que eles estão falando, da multiplicação de riqueza, Salomão, exato. Agora, por que Salomão fez o povo voltar ao Egito? Por que Salomão multiplicou riqueza demasiadamente, muito mais do que Deus tinha dado? Porque Deus deu riqueza, mas ele multiplicou de uma maneira a subjugar o povo, a oprimir o povo, a colocar impostos de uma maneira a oprimir o povo de Israel. Isso está escrito. Não. Ele começou assim, uma das mulheres, ele começou a idolatrar por uma dessas mulheres. Não, várias. A questão é, eu estou falando aqui da riqueza, a gente chega lá na idolatria, mas por que ele multiplicou muita riqueza e por que ele teve muitas mulheres? Esses três principais pecados que são advertidos aqui, teve um motivo. Por que ele chegou nesses pecados? Teve um motivo principal, que é o que está escrito aqui, ó, no verso número 19. Tudo isso, amados, tudo isso, ó, não multiplique para você muita riqueza, cavalos, tal, não faça voltar o povo para o Egito, não tenha muitas mulheres que elas vão corromper o teu coração, vão te levar à idolatria. Pegue isso, essas advertências de Deus, escreva, põe do lado do teu trono, leia todos os dias da tua vida. Então eu chego a concluir que ele cometeu todos esses pecados, ou pelo menos que favoreceu, ele cometeu todos os pecados porque ele deixou de ler. Na realidade ele se corrompeu, né? Por tanta coisa que veio na mão dele, porque ele pediu sabedoria, mas eu acho que ele não soube administrar nesse ponto aí, né? Sim. Acredito eu, né? Então ele acabou sendo uma pessoa soberba, né? Como o que acontece nos dias atuais. Mas, Antônio, sabe o que acontece? Essa questão que a gente vê, na verdade, isso aqui é o leite derramado, isso aqui são as consequências. O que eu estou tentando trazer são as causas. É isso que a gente sempre tem que atentar, porque isso é a consequência natural. Aconteceu isso, ele se soberbeceu, ele se desviou, tá, mas qual é a causa disso? Porque a Bíblia, a verdade de Deus, trata das causas, irmãos. A religião se preocupa com as consequências e só enxerga a superficialidade. Eu estou tratando da causa. Qual foi a causa principal? Foi justamente a negligência de ele ler isso, de ler isso aqui, de meditar nisso. Porque imagina só, o Salomão acorda, e aí ele acorda, senta no trono para governar, tomar as decisões e tal e tal. E aí ele pega aqui então esse teco da lei, esse pedaço da lei: não faça voltar ao povo Egito, não multiplique para si cavalos, carros, não tenha muitas mulheres e tal. Vai tomar as decisões, leu aqui. No outro dia, acorda, senta no trono para governar, tomar decisões. Pega o livrinho: não multiplique para si muitos cavalos, carros, não tenha muitas mulheres, não faça voltar o povo ao Egito. Aí ele vai tomar suas decisões. No outro dia, a mesma coisa. Ou seja, ele está todos os dias lendo aquela advertência. Claro, amados, que vai ser muito difícil, muito mais difícil ele cometer esses pecados, porque todos os dias Deus, através da sua palavra, está advertindo ele. Todos os dias. Mas quando ele abandona a palavra de Deus, isso é a história de Israel, não é só de Salomão. Quando ele deixa de lado a reflexão, a meditação, porque isso está em toda a Bíblia.
dizendo que o dia que você se aparta disso, o dia que você negligencia a reflexão bíblica, você vai se desviar, você vai seguir o seu coração. É fato, amados. Nós somos incapazes de tomar decisões por nós mesmos. Nós somos incapazes de viver uma vida abençoada, santa, fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos desesperadamente todos os dias de ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Todos os dias. O que tem de cristão sendo negligente e não lê a Bíblia? Tem um caso que o irmão perdeu o óculos, 3 meses achou. 3 meses depois achou o óculos, estava dentro da Bíblia. Não, ainda não, né? Eu perdi o meu, tem 15 dias. Mas eu tenho que buscar na outra. não está na Bíblia, né? Tá bom. Eu vou buscar lá em São É igual um jovenzinho se converteu, né? Aceitou Jesus. O pastor deu-lhe a Bíblia, né? Meu filho, leia a Bíblia. Tá aqui, leia a Bíblia, tá? A tua vida espiritual depende de você meditar na palavra de Deus. Leia a Bíblia. 5 meses depois, disse: meu filho, já leu Gênesis? O menino falou: não, pastor, eu não li não, mas estou chegando lá, viu? Eu achava que era Apocalipse. Então, olha só, não tinha lido coisa nenhuma. O que eu quero dizer aqui, amados, fora as brincadeiras, é que o fato de nós negligenciarmos a leitura bíblica, isso vai nos levar à ruína espiritual. É fato, amados. Uma igreja onde tem líderes que não são aplicados ao estudo bíblico, pode ter certeza, está fadada ao fracasso espiritual, na ótica de Deus. Eu não estou falando em ótica humana, não. Porque na ótica humana, o que tem de igreja é achando que é um sucesso, que é uma bênção, não está escrito. Mas na ótica de Deus, que é totalmente diferente da nossa, não é? O sucesso humano, está ali o fracasso. Quando se abandona, a Bíblia diz: bem-aventurado, é feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá o fruto, as suas folhas nunca caem, tudo quanto fizer prosperará. Assim não são os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E os ímpios não subsistirão no juízo e nem permanecerão na congregação dos justos. Quando o salmista Davi escreve o Salmo 119, ele faz uma declaração do amor dele pela palavra de Deus. Todo o Salmo 119 é uma poesia de uma declaração: eu amo a tua palavra, como é bom a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos, porque eu amo, eu busco a tua palavra. Como vai purificar o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E ele vai falando um monte de declaração sobre a palavra de Deus. Quando a gente vê o próprio Josué, que é desses líderes que vai suceder Moisés, a gente vai ver mais para frente, no capítulo 1 de Josué, acho que é verso 6, 7, 8, 9, 10, alguma coisa assim, todos esses, né, do 6 ao 9, Deus vai dizendo assim: olha, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Agora tem o seguinte: não aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita de dia e de noite, porque vai fazer te prosperar todos os teus caminhos, tudo quanto te fizer vai prosperar, eu vou te enviar. Irmãos, é a receita de Deus para que a gente não se perca no caminho. Então, quando o Deuteronômio, capítulo de número 17, dá essa ordem aqui, Salomão faz tudo isso e vai para o fracasso. Mas por que foi o fracasso, Salomão? Porque ele abandonou o principal, que era lei, era meditar. Bíblia, não é Bíblia. Cristão que negligencia a Bíblia, ele vai viver uma vida fracassada espiritualmente. Fato. Capítulo número 6 de Deuteronômio, capítulo número 6, há uma ordem explícita aqui para essa geração. Deus está salvando essa geração, porque tem geração que está perdida, viu? Só a próxima. Se alguém pensou nessa nossa, é bem possível que isso seja verdade. Tem geração que está perdida, só a próxima, amados. Não tem mais jeito para algumas gerações aí não. Capítulo 6. Olha que coisa interessante. Aqui tem umas recomendações muito boas para a gente aplicar na nossa vida. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus
para vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, ou seja, os netos, né? Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse verso 4, na tradição judaica, é conhecido como Shema, ou seja, o ouve. No Novo Testamento isso é enfatizado. Quando Jesus muitas vezes ia falar alguma coisa, ele primeiro diz: ouve, ouça. As cartas lá do Apocalipse, aquelas 7 cartas da Ásia, no final tem a advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que tem de gente moca, você sabe o que é moco, né? Não. Moco, surdo. O que tem de gente surda, que não ouve a palavra de Deus, dentro de igrejas não é fácil. Escuta é uma coisa, não ouve é outra coisa. É por isso que a Bíblia diz, não é que escuta. Tem um provérbio muito interessante, o livro de Provérbios, não sei se eu vou achar agora, eu volto para cá, para o Deuteronômio 6, que é o que eu quero discutir com vocês aqui. Mas lá em Provérbios tem um negócio muito interessante, que diz sobre o ouvido ouvinte. Já ouviram essa expressão? Não? Ouvido ouvinte? É no capítulo 25, né? Verso 12. Provérbios 25 e 12. Olha que coisa interessante. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Tem ouvido então que não é ouvinte. Tem ouvido que é moco. Gente que escuta, mas não dá ouvido. Quantos na igreja são assim, amados? Ouve, quer dizer, escuta, e não ouve, não dá ouvido, não atende. Porque o que vai fazer diferença na nossa vida não é aquilo que a gente escuta, não é aquilo que a gente aprende, não é aquilo que a gente concorda, é aquilo que a gente decide praticar. Então o que vai fazer diferença na vida de vocês, a partir das aulas que a gente vai ter aqui, não é se vocês vão aprender, não é se vocês vão concordar com o que eu ensino aqui, o que eu tento ensinar aqui, é a decisão que vocês vão tomar em aplicar isso na vida de vocês. É isso que vai fazer a diferença. Não faz diferença nenhuma se vocês souberem e não praticarem. Nenhuma, pelo contrário. Isso reverte em um peso de juízo eterno contra essa pessoa que aprendeu mais e praticou menos. E era melhor nem ter sabido, diz o texto bíblico, do que saber e não praticar. Porque isso reverte de uma forma negativa no juízo eterno. Porque muito foi dado, também muito será cobrado. Olha só que responsabilidade nós temos, amados, né? Então, voltando para Deuteronômio, a questão é essa aqui: ouve, Israel, ouve, nosso Deus é o único Senhor, nosso Deus é a Trindade, é o que estava aqui no texto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu poder, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu quero voltar no texto para explicar agora aquilo que eu li, tá bom? Acredito que tudo deve ser lido, deve ser explicado também, né? Não fica um negócio meio sem sentido. Verso de número 2, do capítulo 6. Olha só, o final do versículo, que diz que todos os dias da vida, ou da vida do povo de Deus, todos os dias da vida teria que ensinar esses mandamentos. O ensino era diário por toda a vida. Essa é a ideia. A palavra de Deus não deve ser apartada da nossa vida nem um dia sequer, amados. Nem um dia sequer. O único dia. Qual é o dia que a gente não se alimenta? Difícil, né? Até quem tem a prática do jejum, dificilmente fica 24 horas. E ainda que fique 24 horas, não fica prolongando isso, né? É perigoso dar um negócio ruim aí, tá? Tudo que é demais não presta, irmão. Tudo que é demais, até muita consagração, não é bem assim, não. Quem que fica assim, dias e dias sem se alimentar? A gente tem 3 refeições por dia, no mínimo. Alguns 5, fora os que assaltam a geladeira na madrugada. Não é? Café da manhã, almoço, café da tarde
janta e ainda um negocinho para mastigar para não dormir, né? 5 refeições no dia, não é? 3 da manhã, outra. Aí a parte, né? Olha, ó, a gente já falando, Deus está falando aqui, ó. Quem fica, amados? Ninguém fica. Por que a gente acha natural, e por que a gente acha que pode haver vida espiritual sem o alimento da palavra de Deus? Talvez não é o motivo por nós vermos muitos cristãos imaturos, carnais, gente que não cresce nunca, gente que nunca se converte, gente que nunca entra no discipulado, gente que nunca está numa progressão de santificação na sua vida. Talvez não é esse o motivo de não se alimentar pela palavra de Deus? Jesus disse no capítulo 6 de João, verso 63, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Quem não se alimenta pela palavra, se alimenta por quê? Por onde? Qual é o alimento? Não tem, espiritualmente falando, não tem, não existe, é palavra de Deus, não é? Escritura sagrada. Então, voltando aqui, todos os dias da tua vida, verso de número 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As palavras deveriam passar pelo coração de quem ensina, e Deus está ordenando aos pais ensinarem seus filhos aqui, mas esses pais têm que ter a palavra dele, de Deus, passando pelo seu coração, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se nós não vivermos a palavra de Deus, nós como pais, como cristãos, não poderemos jamais, não teremos autoridade espiritual para ensinar o Senhor ninguém, nem filho, nem liderado nosso, nem ninguém, amados. Então a palavra, ela tem que entrar no meu coração, passar pela minha vida. As palavras de Deus, a lei de Deus, as escrituras sagradas, tem que habitar no meu coração. O que diz Colossenses capítulo 3, verso 16? Alguém lembra desse texto? Não? De repente vai que por esses dias leram, né? Ou gravaram em outra ocasião. É bom sempre a gente forçar a memória, né? Qual texto? 3 e 16 de Colossenses. Puxa na memória, pastor. Não está não, lembra não? Na gavetinha, né? Gavetinha da memória. Habite em vocês toda a palavra de Cristo. Habite ricamente, abundantemente, depende da versão, mas o significado é o mesmo. Habite ricamente em vocês toda a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Mas habite, more em vocês. Habite ricamente, abundantemente, toda a palavra de Cristo. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4 e 8 de Filipenses. No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, dependendo da versão, nisso pensai, né? Isso ocupe o vosso pensamento, nisso pensai. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não aquelas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Irmão, olha o que a Bíblia nos adverte. Se nós somos cristãos, nós temos que ser cristãos de um livro, tá certo? De um livro, que é a Bíblia Sagrada. Não há cristianismo sem palavra de Deus. Não há, amados, uma igreja saudável sem a exposição, sem a pregação, sem o ensino constante, exaustivo, inspirador, vitalizado pelo Espírito Santo, compartilhado diariamente. Não há vida cristã abençoada e genuína sem um estudo bíblico diário na vida pessoal. Não é um cursinho de 3 anos, não. Eu estou falando de uma vida contínua, né? Nossa, mas aí o que a gente está fazendo aqui, André, 3 anos, vamos ser diplomado e tudo, carteirinha e tal, vou dar carteirada. Isso não basta, é o resto da vida, mas é o resto da vida. E não é pesado, e não é, porque tem uns crentes que, nossa, quando eu leio assim a palavra me dá um sono. Mas a revista do Veja não dá, Tititi não dá, né? Tem ainda essas revistas, Tititi? Sabrina, nossa, agora fui longe, aí não, as irmãs não vão nem lembrar disso aí, é uma revista que tinha para as mulheres. Quer dizer, lê qualquer coisa. Tititi? A Sabrina? Não é? Opa. Isso, é. Você sabe porque lia. Sim, confessa pecado agora não. Não, mas o que eu acho interessante é que lê tudo.
Mas quando vai ler Bíblia, dá sono, é desinteressante, não é? É desestimulante. E aqueles irmãos que vai ler Bíblia e pula genealogia, Levítico, não, Levítico pula, assim, se eu leio 2 livros para cobrir o Levítico que eu não quero, não leia, amados. Encontre mensagem de Deus lá nas Escrituras Sagradas, não é certo? Encontre, faça isso pelo amor de Deus. A palavra de Deus tem que passar no nosso coração. É o que diz o verso número 6 aqui. Eu tenho que viver a palavra de Deus. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Como que eu vou ensinar o que eu não sei? Como que eu vou pregar o que eu não entendo? Como que eu vou falar de verdades que eu não vivo? Não dá, não tem condição. Eu preciso encarnar a palavra de Deus na minha vida, de tal maneira que a minha vida seja a boca de Deus falando com as pessoas. Quando for uma ocasião, eu falo. Eu evangelizo em todo o tempo. Se necessário for, eu uso as palavras. O que diz João capítulo de número 1, versículo de número 1? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, a palavra. E o verbo era Deus. Verso 14. Diz que o verbo, ele se fez carne. Ele encarnou, a palavra encarnou, irmãos. A palavra tomou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus encarnou. Quem é a palavra? É o próprio Cristo. Ele é a verdade de Deus. Cristo deve viver em nossa vida de uma maneira abundante, escandalosa, explícita, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, quando a gente diz que a palavra deve estar no nosso coração, as leis de Deus devem estar em nosso coração, não é apenas textos bíblicos decorados, irmãos. Não é conceito teológico desenrolado e explicado para as pessoas. Quando a Bíblia fala que a verdade tem que estar no nosso coração, é que essa pessoa que é a verdade de Deus, que é o próprio Cristo, esteja dentro do nosso coração, reinando, dentro da nossa vida, sendo edificado, construído em nós. Então essa aqui é a recomendação de Deus para uma nação abençoada, para o seu povo, que quer ser o seu povo, porque a parte disso não há povo de Deus, não há vida espiritual, não há ação de Deus na vida de uma pessoa, não há. Deus escolheu isso. Não é que ele não pode agir de outras maneiras, ele age, mas Deus escolheu isso, Deus propôs isso como sendo a sua ferramenta principal, preferida, ou seja, a palavra de Deus. A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Palavra de Deus, não outras coisas. Você pode ouvir um bocado de coisa de coaching, pode ouvir um bocado de coisa aí de uns camaradas que pega microfone e fala 1 tonelada e não tem 1 grama de revelação de Deus. Você pode ouvir o que for, não vai gerar fé na tua vida. A palavra de Deus gera fé. A palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus converte. A palavra de Deus alimenta, guia, direciona, traz luz, esperança, traz paz, traz tudo o que é de Deus. A palavra de Deus vem trazendo Deus, irmãos, até nós. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, palavra de Deus, não palavra de homens, né? Que não dá resultado nenhum. Aparentemente tem lá um negocinho, mas